Bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Deixa eu pedir um favor. Quando você assistir o vídeo, deixa o seu gostei, o seu joinha para ajudar o canal. De repente, você está assistindo pelo WhatsApp, então clica no lado direito ali, aquele logo do YouTube, vai lançar você para o YouTube. Lá você vai conseguir ou deixar o seu like ou então deixar um comentáriozinho para a gente e vai abençoar o canal, vai fazer o YouTube enviar esse canal para outras pessoas. Ontem o Patrick, um dos garotos que trabalha comigo, me fez uma pergunta: o que é frutos dignos de arrependimento? E eu falei: o que você acha que é? Ele falou assim: será que é o ID? Será que é ganhar almas para Jesus? Será que é... Eu disse para ele: não, o ID, ganhar almas, isso aí é o segundo estágio. Tem o primeiro estágio disso tudo. E eu vou ler um texto que vai explicar isso melhor. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, diz que João Batista estava batizando à beira do Rio Jordão. E de repente chegou os fariseus e alguns saduceus, e ele disse assim: vendo porém ele que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vocês: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, pois está posto o machado à raiz de toda a árvore. E esta árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. A sentença já está posta para aquele que não produz bom fruto. E é essa palavra intrigante. Eles eram, entre aspas, religiosos, mas vinham para cumprir aquele papel bonito, religioso, e isso é comum entre nós. Na verdade, quando eu falar esse texto, não aponte para fariseu ou para saduceu, aponte para si mesmo. Eu aponto para mim. Será que eu estou produzindo fruto digno de arrependimento? Dava-se a impressão de que eles achavam que porque eram filhos de Abraão, então eles tinham direito à paternidade espiritual. Já eram todos salvos, está tudo certinho, não tem problema. Isso é comum também entre nós. A gente acha que porque a gente vai na igreja, a gente tem nome de crente, de fariseu, de saduceu, a gente tem nome de evangelista, de pastor, a gente tem título de obreiro, de diácono. Então a gente pertence à família espiritual, não tem problema, estamos todos salvos. E o texto diz que está posto o machado à raiz de toda a árvore. Essa que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O produzir bom fruto, como eu disse, não é o segundo estágio de ir ganhar almas para Jesus, mas é produzir frutos dignos de arrependimento. A sua vida tem que mostrar que você se arrependeu. O seu viver é um viver de quem se arrependeu de verdade dos seus pecados e vive uma vida digna daquele arrependimento. Eu pecava, eu mentia, eu não minto mais. Eu sou homem de Deus. Não porque eu vou à igreja, mas é porque eu me arrependi um dia. É porque um dia eu me encontrei com o Senhor Jesus, Ele perdoou os meus pecados, eu não consigo mais voltar a pecar, eu não consigo mais viver na mentira, eu não consigo mais viver na prostituição, eu não consigo mais viver na pornografia, porque eu me arrependi. Quando eu me converti, eu queria botar uma Bíblia debaixo do braço e queria sair para a rua para todo mundo ver que eu tinha me convertido, eu queria. Mas eu prometi algo para Jesus. No dia que eu encontrei com Jesus, eu prometi para Ele: Jesus, eu vou falar para o Senhor, se o Senhor me ajudar, porque por mim mesmo eu não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu nunca mais eu vou ser o mesmo. Eu nunca mais eu vou mudar completamente. Tudo que eu fazia de errado, eu vou fazer ao contrário. Aquilo que eu fazia de errado, que eu achava bonito, hoje eu detesto, eu abomino. As mentiras, os palavrões,
aquilo que eu via que não agradava a Deus, eu quero tirar da minha vida, eu quero viver uma vida que aponta para aquele grande arrependimento que eu tive. Eu quero viver uma vida que mostra que um dia eu joguei aos pés da cruz todo o meu pecado. Que eu entendi que o Senhor morreu por mim naquele madeiro e sofreu tanto por mim. E que o Senhor fez isso tudo por amor. Eu entendi e me arrependi. E a sua vida tem que viver apontando que você se arrependeu e que você reflete o seu arrependimento. Rapaz, esse cara foi mudado. Quantas vezes você viu pessoas falar assim, rapaz, esse era um traficante, olha só, aí tá indo para a igreja, isso ajuda as pessoas, um homem abençoado, mudou o caráter dele. Uma coisa que eu vejo difícil, um fruto que eu vejo que é difícil na vida das pessoas, um fruto de arrependimento, é aquele cara que era mal pagador e não é mais, paga as contas em dia. Eu vejo isso tantas vezes, vejo em homens de Deus, entre aspas, vejo em pastores. Na minha região, pastor quase não tem crédito mais. Então é difícil falar sobre isso. É difícil, mas tem que ser falado. É difícil falar que homens de Deus são fariseus. É difícil de falar que homens religiosos não cumprem o básico de uma sociedade, que é pagar bem, que é ter um bom caráter, que é falar a verdade. Isso está cada vez mais raro, mais escasso nos nossos dias. Produzir, pois, frutos que apontam para o seu arrependimento. Produza frutos de caráter, frutos de dia a dia, frutos de que as pessoas vão andar perto de você e vão assim, esse cara é um homem de Deus. Talvez está passando aperto, talvez está passando dificuldade, mas você permanece sendo homem de Deus. Você vai ter um bom nome. Aquilo que o texto diz, aquele que almeja o bispado, ele tem que ser homem de bom caráter, ele tem que ter domínio da própria casa, tem que ter os filhos em sujeição. São padrões de caráter que o homem de Deus precisa ter. Ele tem que ser bem visto na sociedade. Esses são frutos de arrependimento. Mostra que um dia você encontrou com Jesus. Mostra que um dia você deixou o mundão e resolveu servir a Jesus. Tem gente que serve a Jesus e aponta para o arrependimento só no exterior. Aí Jesus fala assim, esse povo que me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, eu não quero esse povo. Rasgue não as suas vestes, mas o seu coração. É algo por dentro. É algo muito mais forte do que apenas mostrar para as pessoas que você está com a Bíblia debaixo do braço, ou então que você é crente, que você usa um terno, usa uma roupa diferenciada, santa. Não, o que vai modificar é aquilo que está dentro do seu coração. Por isso, João fala assim, vocês são sepulcros caiados. Por dentro, vocês estão tudo podre, mas por fora está bonitinho. O que adianta as pessoas verem que você está certinho, está santinho, está bonitinho, mas por dentro, o seu interior, que Jesus conhece, fala, não, isso é sepulcro caiado. Você não tem fruto que mostra o seu arrependimento, não tem fruto digno de arrependimento. Precisa de ter uma vida transformada. Por isso, está posto o machado à raiz de toda a árvore. Aquela que não produz bom fruto pode estar bonitinha, pode ser árvore, pode estar florida, pode estar lotada de flores vivas e verdes. Não produz bom fruto? Não. É cortada e lançada ao fogo. Não tem o menor valor a não ser de servir para pasto ao fogo. É simplesmente assim. A palavra de Deus é tão contundente, tão óbvia, tão exigente. E a gente vai vivendo aquela vida de sonho. Vai só sonhando, só fingindo que está tudo certo. Falo isso para mim, para você, para minha casa, para os meus filhos. Nós temos que viver uma vida que mostra o arrependimento que a gente teve. Ou você se encontrou com Jesus, ou você nunca se encontrou com Jesus. Porque aquele que se encontrou com Jesus, Jesus falou assim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Produza frutos dignos de arrependimento. Tem a ver com uma transformação geral do coração, da mente. Tem a ver com uma transformação que
os seus vizinhos vão perceber. Se as pessoas não estão percebendo que houve uma transformação na sua vida, talvez nunca houve arrependimento. É difícil falar, é pesado pra gente, mas eu tenho que me colocar no spotlight e ficar observando, será que você está vivendo uma vida de santidade mesmo? Será que você está andando com Deus? Será que você está vivendo uma vida que as pessoas vão dizer assim, esse homem é um santo homem de Deus, como diz o irmão Nilson. Você precisa de produzir frutos que mostram que você reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz por você e você mudou a partir desse dia. Irmão, Deus te abençoe, produza frutos. Paz e graça. Não esqueça de clicar um likezinho no canal. Paz e graça.